Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Posso ouvir um amém? Amém. Pode olhar para mim. Querido, a nossa natureza, ela está sendo provada constantemente. Do que você é feito, está o tempo todo sendo posto à prova. Você e eu estamos tendo a oportunidade de manifestarmos exatamente aquilo que somos. Você e eu não agimos diferente do Espírito que em nós habita. Pastor, então como explicar crentes que têm o Espírito de Deus e agem como se tivesse o Espírito do Satanás? É porque eles estão dando lugar à carne. E a Bíblia diz, não deis lugar ao... Ele vai fazer o que se você der lugar para ele? Ele vai te usar. Já, mas para o final a gente vai ver um cara que deu lugar para o diabo e ele era discípulo de Jesus. E se você der lugar para o diabo, querido, você vai andar no espírito dele. Mesmo, olha para mim, tendo sido feito filho de Deus. Ou os filhos de Deus não dão lugar ao diabo mais do que deveria? Dão? Você é filho de Deus? Não senti firmeza. Você é filho de Deus? Mas por que então eu e você fazemos muitas coisas que não estão de acordo com o Espírito de Deus? Se somos filhos de Deus, por que então muitas vezes agimos debaixo de um espírito diferente? De um espírito que não está revelando quem Jesus Cristo é. Eu li esse texto aqui propositalmente, para te dizer, querido, que a nossa natureza está sendo constantemente provada. Veja, o texto aqui fala de dois caras. Quem? Quem eram esses caras? Tiago e João. A Bíblia vai dizer mais à frente que Pedro, Tiago e João, eles eram as colunas da igreja. Então não era o Zezinho e a Mariazinha, não era qualquer pessoa, não era aquele discípulo distante de Jesus, não era aquele entre os 70, porque Jesus tinha o que reclinava a cabeça no seu ombro, ele tinha os seus 3, ele tinha os seus 12, ele tinha os seus 70 e ele tinha multidão. E ele tinha aqueles que queriam matá-lo. Aqueles que não queriam nada com ele. Então veja que desses próximos a Jesus era nada mais, nada menos do que Tiago e João. E Tiago e João aqui revelam um espírito errado. Mesmo, olha para mim, mesmo já tendo visto, ouvido e presenciado coisas de Jesus. Os caras estavam andando com Jesus, irmão. E aí os caras viram para Jesus: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para matar esses miseráveis que não te receberam? Eu não tenho dúvidas que muitos de nós, se o Senhor nos perguntasse, você quer descer fogo do céu? A gente diria, eu quero, Senhor. Muitos de nós, se o Senhor nos perguntasse, porque aqui, quem faz a pergunta é os discípulos que fazem para Jesus.
Os discípulos perguntam para Jesus: o Senhor quer que a gente desça fogo do céu para consumir eles? Só que eu tenho certeza, querido, que para muitos de nós, se Jesus fizesse a pergunta para nós: e aí, você quer descer fogo do céu? A gente ia falar assim: quero. Sabe por quê? Porque nós estamos muitas vezes andando debaixo de um espírito errado. Qual foi a resposta logo depois de Jesus para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir os homens, eu vim salvar os homens. Tudo aquilo que nós andamos para não trazer o que é bom para as pessoas, estamos andando debaixo do espírito errado. Porque o Espírito de Jesus e o Espírito que recebemos, a natureza que recebemos, vai só proporcionar o bem para o próximo. Não vai querer a destruição do próximo, não vai querer o mal do próximo. Irmão, quantas vezes a gente não quis o mal das pessoas? Quantas vezes não desejamos ver elas se dando mal na vida, tropeçando, caindo? E às vezes a gente se alegra com isso. Às vezes a gente deseja isso, mas não é isso que Jesus deseja. Porque quem tem o Espírito de Jesus não vai desejar a destruição das pessoas, mas a salvação delas. Consequentemente, não vai desejar o mal, falar mal, agir mal, corresponder mal. E tudo que você possa pensar naquilo que é mal em relação às pessoas. E você e eu, querido, estamos sendo provados aqui constantemente. O Senhor está nos permitindo passar situações e questões para revelar algo para nós mesmos. Querido, Deus não precisa revelar você para Ele, Ele te conhece. Deus precisa revelar você para você mesmo. E o que Ele precisa revelar de você para você mesmo? O espírito que você tem andado. Porque aqui Jesus revela o espírito errado de Tiago e João. Quem está me entendendo? De que espécie somos está aparecendo. Não se consegue esconder por muito tempo o que realmente somos. Querido, nós podemos criar maquiagens sobre nós, mas você não consegue esconder por muito tempo quem você é. A natureza do seu espírito vai vir para fora. Você pode até se maquiar, mas a maquiagem ela não permanece para sempre. A maquiagem, querido, ela começa a derreter, mais cedo ou mais tarde. Ela começa a desbotar. É assim ou não é as mulheres que usam maquiagem? Se o homem falar que é, eu vou desconfiar que esse homem é homem mesmo. Mas quando a maquiagem começa a derreter e ela começa a desbotar, a pessoa que realmente existe começa a aparecer por detrás daquela maquiagem. Você pode, querido, querer maquiar uma coisa que você não é, mas o seu espírito você não esconde. A sua natureza você não esconde. Você esconde uma aparência, por isso que você maqueia, por isso que vestimos uma capa e parecemos alguma coisa, mas quem você é se manifesta. Se há ódio em você, vai se manifestar. Se há rancor em você, vai se manifestar. Se há inveja em você, vai se manifestar. Quem está me entendendo aqui? Agora, se ao contrário dessas coisas, também vão se manifestar. Alguém aqui já viu aqueles vídeos de transformação, das mulheres usando maquiagem, transformação com maquiagem? Irmão, eu já vi alguns vídeos assim. Aquelas mulheres, elas se transformam superficialmente. Irmão, assim, nós temos um padrão do que é belo e do que é feio. Para Jesus é tudo a mesma coisa, mas eu vou falar para vocês, uma mulher feia. Feia, mais feia do que bater no pai e na mãe na janta por causa de mistura. Irmão, aí elas se enchem de maquiagem. Você olha e fala assim, não é a mesma pessoa não. Quem já viu o vídeo assim? Não, não é a mesma pessoa, não tem cabimento isso aqui ser a mesma pessoa. Eu já vi uns vídeos e falo assim, não, essa aqui não é a mesma mulher. Não é possível. Então, acho que pararam o vídeo, tiraram ela e colocaram outra no lugar, porque não pode ser a mesma pessoa. Então, querido, tem muita gente se enchendo de uma camada superficial, de maquiagem, só que quem eles realmente são está por trás de toda aquela ilusão que foi criada. Não adianta você querer parecer alguma coisa, porque o Senhor conhece você. E as pessoas também vão te conhecer.
E se o espírito que elas estão conhecendo de você for diferente da aparência que você tem, você só vai sujar e manchar o nome do Senhor. Porque vão olhar para você e vão dizer: ah lá, aquele lá que se diz crente. Ah lá, aquela lá que se diz crente. Mas vive assim, assim, assim. Adiantou você se maquiar e parecer um crente, vivendo com o espírito errado? Não. E aí você vê, eu estou usando esse exemplo da maquiagem das mulheres, mas isso é para homem e para mulher. Aí você vê lá as mulheres se maquiando, se enchendo. Sabe, querido, e por trás de toda aquela beleza forjada, que depois que está toda maquiada parece uma princesa, mas por trás daquilo lá, muitas vezes existe uma bruxa. Passou 3 horas lá na frente do espelho. Nossa, que obra de arte! Eu fiz a 8ª maravilha do mundo. Mas por trás daquilo lá existe uma bruxa. Porque a maquiagem pode esconder algo momentaneamente, mas quem você é, você não pode esconder por muito tempo, irmão. Vai aparecer, diga para o seu irmão, vai aparecer quem você é. Então, querido, eu não vou perguntar o que de nós tem aparecido, mas eu vou te garantir algo: Ele sabe verdadeiramente que espírito estamos sendo e manifestando. Você não esconde nada de Deus, irmão. Você pode parecer justo, bonito, santinho e um tanto de coisa para mim ou para as pessoas, mas Ele conhece você, cada molécula do seu ser, cada átomo do seu ser. Ele sabe quem você é e você não pode enganá-lo. E o quanto antes eu e você conseguimos detectar o espírito que estamos andando, melhor vai ser para nós. Imagina se Jesus não confronta Tiago e João. Tiago e João iam continuar fazendo a mesma coisa, ia chegar no próximo lugar, porque muita gente quis matar Jesus, sim ou não? Se aquele povo, os samaritanos, não receberam Jesus, já foi suficiente para eles quererem derramar fogo do céu, imagina aqueles que queriam fazer alguma coisa de mal para Jesus. Mas Jesus teve que confrontá-los. Jesus teve que mostrar para eles: vocês não sabem o espírito que vocês são. Por um acaso até agora vocês não perceberam que não é o mesmo espírito que o meu? Jesus disse aqui aos seus discípulos: não sabeis de que espírito sois. E queridos, se você notar o texto que nós lemos, preste atenção aqui, Jesus não está fazendo uma pergunta para eles. Quando Jesus diz: não sabeis de que espécie de espírito sois, apenas uma versão da Bíblia traz isso como uma pergunta, que é a King James. A maioria das outras versões não traz como uma pergunta, porque é uma repreensão. Jesus não está fazendo uma pergunta, Jesus está repreendendo eles. E aí, Jesus faz uma afirmação. Jesus está afirmando de que eles não estavam conscientes do espírito que eram. Vocês não sabem de que espírito vocês são. E por não saber de que espírito você é por isso que você está agindo assim. É por não saber e não entender a natureza que você tem, é por não entendermos a natureza que temos, que agimos como agimos. Porque se entendêssemos e soubéssemos de verdade o espírito que temos, e a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é o quê? Não é 2, é 1. Se em você há 2 espíritos, você está possesso. Você foi feito um espírito com Ele. Só que nós temos que estar conscientes desse espírito, conscientes dessa natureza. Veja, algo de Tiago e João se manifestaram naquele momento que mereceu uma repreensão pontual de Jesus, irmão. Jesus viu aquilo e falou: opa, não vai passar não. O couro vai descer aqui agora. O chicote vai estralar. Veja, Jesus percebeu a necessidade de uma repreensão pontual. Repita essa palavra comigo: repreensão pontual. Querido, nós precisamos de pessoas que pontualmente nos mostrem que agimos num espírito diferente e que não condiz com a natureza de Jesus. Quer que eu repita isso? Você precisa de pessoas que te repreendam pontualmente para te mostrar que eu e você não estamos agindo de acordo com o Espírito de Jesus. Amém. É por isso que às vezes o pastor tem que falar para você: para de fazer isso. Você está errado aqui. Alguém tem que dizer para você: você está errado ali.
Você precisa de pessoas pontuais para te repreender, irmão. Ou você quer ser entregue aos seus próprios caminhos? Você quer ser entregue ao seu bel prazer? Quer continuar fazendo o que você está fazendo e está legal? Que ninguém me enche os pacovar. Vocês lembram que recentemente, deve ter nem um mês, eu acho. Vocês lembram de eu contar para vocês o que aconteceu comigo lá em Uberlândia? Lembra? Do carro? Vocês lembram? A Ana teve que me repreender pontualmente lá. E aí eu tive que ouvir dela lá: parece que eu tenho que te lembrar que você é crente. Vai eu lá arrumar confusão no trânsito. Aí vou eu lá tomar uma. Parece que eu tenho que te lembrar que você é crente. Nós não gostamos de pessoas assim. Gostamos ou não gostamos, irmão? Não gostamos, mas é necessário. Nós precisamos de pessoas que nos repreendam pontualmente, que nos digam: isso aqui está errado. Mas não valorizamos quem nos diz o que é preciso, que nos mostra algo além da maquiagem. Nós gostamos de quem elogia a maquiagem que fizemos e rejeitamos quem nos mostra a pessoa por trás daquela aparência falsificada. Quantas pessoas você já não rejeitou porque chamou sua atenção? Mas aqueles que aplaudem a sua maquiagem falsificada, você está tudo bem com elas. Porque você gosta de pessoas que te elogiam, você gosta de pessoas que concordem com a maneira como você está vivendo. Mas aqueles que vêm da parte do Senhor para te repreender, e repreensão não é ruim, aqueles que vêm da parte do Senhor para te repreender, você rejeita. Não, eu não recebo essa palavra do pastor, não, isso aí é muito duro. Algo que eu sempre digo, faz tempo que eu não digo, eu vou dizer agora porque eu não digo faz muito tempo. Duro não é a palavra, duro é seu coração. Jesus, querido, veja, Jesus jamais seria crucificado se ele sustentasse a aparência dos homens. Você acha que Jesus vai sustentar sua maquiagem, irmão? Você acha que Jesus vai sustentar sua capa de crente, de evangélico? Ele não vai. Porque o que nos sustenta é o Espírito que em nós habita. Jesus não seria crucificado se ele sustentasse a aparência dos homens, mas de maneira alguma. Você acha que João Batista teria sido preso por Herodes se ele tivesse escolhido sustentar a aparência dos homens? Porque Herodes tomou a esposa de seu próprio irmão, Herodias. Vê se tem cabimento. Aí João foi lá repreender Herodes. Sabe o que aconteceu com João? Foi preso e decapitado. Mas se João quisesse maquiar o erro de Herodes, estava tudo legal. João estaria solto, ia morrer de boinha. Agora você acha que é só Jesus e João, querido? Paulo e os demais discípulos, você acha que eles teriam sido perseguidos, ultrajados, caluniados, maltratados? Você acha que eles teriam morrido da forma como eles morreram, se eles tivessem sustentado a aparência dos homens? Não, eles tiveram que dizer: está errado isso aqui. Quando Jesus disse que seríamos perseguidos e odiados por causa do seu nome, certamente não seria por falarmos e vivemos ao molde e aparência desse mundo. Vou repetir isso aqui. Jesus disse que nós seríamos perseguidos e caluniados por causa do nome dele. Só que ao afirmar tal coisa, Jesus deixa implicitamente escondido algo muito claro. Você vai ser perseguido e odiado quando você passar a andar no mesmo espírito que eu. Quando você tiver a mesma natureza que a minha. Quando você fizer e falar a mesma coisa que eu. Você consegue entender isso, irmão? Ou você acha que o crente que anda com as mãos dadas com o mundo vai ser perseguido e caluniado? Não vai! O crente que vai ser odiado, perseguido e caluniado, é o crente que não pinta a maquiagem do mundo sobre si, não veste a aparência do mundo sobre si. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Esse cara foi importantíssimo, tem vários livros dele, e olha o que ele diz. Pega uma frase dele aqui, ele diz isso aqui:
Os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados por ele. E eu acrescento um pouco mais, quando estão sendo aplaudidos por ele. Você está com um problema, irmão, não é quando o mundo persegue você, não. Você está com um problema quando o mundo te admira e o mundo te aplaude. Porque quando o mundo faz isso comigo e com você, significa que nós estamos maquiados com a maquiagem do mundo. Significa que nós estamos vestidos com o mesmo espírito do mundo. Ou você acha que o mundo vai perseguir quem tem o seu espírito? Não, o mundo vai perseguir quem tem um espírito diferente dele. É errado um cristão ser admirado e ser aplaudido? É errado, irmão? Isso vai depender. Porque se tal coisa é resultado de se sustentar a aparência do mundo, sim. Se um cristão, ele é aplaudido e admirado porque ele sustenta a aparência do mundo, está tudo legal, não tem problema nenhum, ou como diz a frase dos dias que eu odeio, essa frase maldita, está tudo bem, uma ova. Esse está tudo bem vai levar um monte de gente para o inferno, e quando chegar lá eles não vão dizer que está tudo bem, não, eles vão dizer, nossa, errei mesmo. Irmão, pensa numa frase que eu tenho odiado com todas as forças que há em mim, e é ouvir da boca dos crentes, isso aqui é assim mesmo, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Se Jesus diz que não está tudo bem, arranque esse tudo bem da sua boca, e pega o Espírito de Jesus, porque a única coisa que pode te garantir a salvação, é andar no Espírito dele. Amém. Paulo disse, querido, que nós não devemos nos conformar com este século. Conformar, querido, é tomar a forma do mundo, com a forma, conforme, com a forma do mundo. E a forma do mundo vai pintar em você a aparência de alguém que você não é. Por isso, querido, é difícil para nós amar quem nos diz a verdade, porque a verdade fere, mas ela revela de qual espécie somos, em qual natureza temos andado. Minha pergunta para você é: você ama quem te diz a verdade? Ou você afasta eles? Você afasta elas? Você rejeita eles? A verdade vai doer, irmão, vai ferir você, mas ela vai revelar o espírito que você tem andado e qual é a natureza que tem operado na sua vida. Tem gente que não pode. Vou deixar isso aqui mais para o final. Vou falar isso agora não. Eu ia antecipar um negócio aqui, mas isso aqui vai ser dolorido. Mas veja, a nossa natureza, ela está sendo provada de várias formas, irmão. O seu espírito está sendo provado de vários modos. O seu espírito está sendo provado em meio a conflitos. No meio dos seus conflitos, da sua guerra, você aparece. Pastor Heber vivia dizendo assim: quer conhecer alguém? Manda para a guerra, porque na guerra o tal se manifesta. No meio dos seus conflitos, o seu espírito está aparecendo, a sua natureza está vindo para fora. Se há murmuração em você, é o que você vai derramar, irmão. Se há já o desejo de desistência, é para onde você vai. Se há incredulidade em você, também é o que vai se manifestar. O seu espírito está aparecendo, irmão, no meio dos conflitos, em meio às divergências. Quem você é está vindo para fora. Alguém aqui está me entendendo? Amém. Sabe onde mais o seu espírito está aparecendo? Em meio às oportunidades. E como as oportunidades provam a nossa natureza, irmão. Eu vou dizer algo aqui. As oportunidades que te aparecem, as oportunidades que aparecem aos homens, provam a natureza dos homens. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Tem gente que não pode ver uma oportunidade para se dar bem, e ele agarra a isso com tudo. E para se dar bem, ele mente se for preciso. Ele trapaceia se for preciso, ele dissimula se for preciso, ele bajula se for preciso, ele é desonesto se for preciso. Se ele for lá no mercado e ele der uma nota de 10 para o caixa, e o caixa voltar uma nota de 50 para ele, ele sai de lá cantando vitória e batendo no peito e dizendo: eu me dei bem. Porque a
oportunidade, querido, vai revelar de que espírito você é. Você já fez isso, irmão? Tá rindo aí porque já fez, né? Irmão, eu já vi gente na minha frente acontecer isso. Ficou R$ 9,99 a conta do fulano. R$ 9 ficou. Ele deu uma nota de 10. A mulher tinha que voltar uma moedinha de 1, voltou uma nota de 50. E ele saiu todo feliz. Viu uma oportunidade para se dar bem. E aí foi desonesto. E aí o espírito, a natureza que aquele indivíduo está andando se manifestou. E a natureza de Jesus não é ser desonesto. Querido, ninguém está no lucro quando é desonesto. Ninguém está no lucro quando é injusto. A Bíblia, inclusive, diz que o lucro adquirido de forma desonesta é maldição. De que espírito, debaixo de qual espírito você está andando, irmão? Não há ganho na injustiça e não há um espírito semelhante ao de Jesus em quem é injusto. Crente injusto tem um monte. Crente trapaceiro tem um monte. E os adjetivos aí você conhece, mas a questão é crente no nome, mas não anda debaixo do Espírito de Jesus. Tem aparência de crente, coloca a Bíblia debaixo do braço, vai para o culto, mas não tem a natureza de Jesus, porque a natureza de Jesus não é ser injusto. Enfim, a nossa natureza é provada em diversas situações. Por exemplo, quando eu não quero algo, mas eu preciso fazer aquele algo. Você também aparece. Olha para mim. Sabe onde mais o seu espírito aparece? Quando você precisa fazer algo, você não quer fazer aquele algo. De que espécie você é, aparece aí também. Jesus conta uma parábola de um pai com 2 filhos. O pai vira para esses 2 filhos e manda os 2 trabalhar na vinha. Um deles vira para o pai e diz assim: tá bom, pai, eu vou. O outro vira para o pai e fala assim: pai, eu não vou. Só que o que disse primeiramente que ia, não foi. E o que disse que não ia, acabou indo. Sabe qual é a conclusão de Jesus? Ele faz uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Os seus ouvintes, que não eram bobo nem nada, respondem prontamente. Aquele que disse que não ia, mas foi. Você vai aparecer, querido, muitas vezes, quando você precisa fazer aquilo que você não quer fazer, mas é necessário você fazer, porque ali, veja, era uma ordem do pai para os 2 filhos, os 2 eram filhos, vai trabalhar, mas um que falou vou, não foi, o outro falou que não ia, foi. Quem aqui tem o Espírito de Jesus? Amém. Eu não estou sentindo firmeza. Quem aqui tem o Espírito de Jesus? Amém. E por que quando precisa de você para trabalhar, você não vai? Os 2 eram filhos, mas só um age com o Espírito certo. Falar, querido, não significa nada sem a disposição para fazer. Dizer que você é filho de Deus, sem agir como filho de Deus, não significa nada. Você vai para o inferno dizendo que é filho de Deus. É pesado isso, não é? É difícil de ouvir isso, não é? É ou não é, irmão? Pastor, eu não acredito no inferno não, uma vez salvo, sempre salvo. Legal, quando você chegar no inferno, você vai ver que não é assim. Deus não te chamou para lá. Porque se você recebeu a natureza dele, o Espírito dele, o seu destino é um só. Então quando ele te chamar para o trabalho, para o serviço, e você disser sim com a sua boca, também seja sim com as suas atitudes. Não fala assim, tá bom Senhor, eu vou, e não vai. Irmão, eu já vi isso acontecendo algumas vezes. Eu precisar de pessoas e a pessoa fala assim para mim: pastor, pode contar comigo. Pastor, pode contar comigo. Aí eu vou lá e falo assim: ô fulano, estou precisando de você. Aí o fulano vira e fala assim para mim: ô pastor, hoje não dá não.
Eu posso contar com você ou não posso? Posso ou não posso? Dá ou não dá? Então por que você se dispôs? Por que você disse que ia fazer e não fez? Aí, querido, sabe quem muitas vezes acabou fazendo o que era preciso? Quem não havia se disposto. Porque muitas vezes, aquele que diz assim, pastor, pode contar comigo, quando você precisa contar com eles, nada feito. E muitas vezes aquele que não se dispõe, é com esse mesmo que você vai contar. Quem você acha que fez a vontade do Pai? O que falou, pastor, pode contar comigo, não foi? Ou o que não se dispôs e acabou indo? Você tem a sua resposta. A nossa natureza, querido, ela também é provada nas escolhas que fazemos. O espírito que eu e você temos andado, olha para mim, irmão, vamos lá, me ajuda aí. O espírito que nós temos andado tem sido provado nas escolhas que fazemos, nas companhias que buscamos, na presença de quem andamos, nas conversas que temos, nos ambientes que frequentamos, no troco a mais que devolvemos, nas ofertas que fazemos, e a lista continua. O seu espírito se revela em tudo, irmão. Deixa eu voltar ao texto inicial. Algo aqui nesse texto, querido, esse texto inicial, algo me chama a atenção nele. Primeiro que Tiago e João, eles falam algo com convicção para Jesus. Eles não fazem só uma pergunta a Jesus, eles também estão afirmando algo com convicção. E algo aqui me chama a atenção. Eles viram para Jesus e falam assim, Senhor, queres que façamos? Eles não falam assim, quer que a gente peça a Deus para descer fogo do céu. Eles não falaram isso. Eles falaram assim, queres que façamos descer fogo dos céus? Irmão, a convicção de Tiago e João era que se eles fizessem aquilo, ia descer fogo dos céus. Eles não falaram para Jesus, Jesus quer que a gente ore ao Pai para que fogo do céu caia? Não, eles falaram, quer que façamos descer fogo do céu para destruir os samaritanos? Irmão, quanta ousadia desses dois, mas quanto espírito errado. Quanta ousadia esses dois tiveram, mas que espírito errado eles estavam andando. Não adianta você ser ousado, querido, se o espírito está errado, você está todo errado. Não adianta você ser corajoso, se o espírito está errado, a sua coragem não vale nada. A gente é corajoso, querido, para falar coisas na cara do pastor, a gente é corajoso para desafiar quem quer que seja. A gente é corajoso para um monte de coisas, mas se o espírito que nos motiva não é o espírito certo, a coragem não vale de nada. Agora veja, o que será que Tiago e João estavam pensando em fazer tal declaração, irmão? O que eles tinham na cabeça? Porque veja, alguma base Tiago e João precisariam ter para com tamanha convicção afirmar ser capaz de fazer chover fogo do céu. Tiago e João não iam afirmar algo da cabeça deles assim. Então, debaixo de qual convicção, preste atenção, debaixo de qual convicção Tiago e João estavam? Alguma coisa alguma coisa estava fundamentando essa convicção deles. E eu quero te ajudar a ver algo que possa ser essa convicção. Quando nós voltamos um pouco para a história, para o início da história desses homens, dos discípulos, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer assim, em Marcos capítulo 3, Jesus saiu escolhendo os seus 12. E aí Jesus vai encontrando lá, e para alguns homens, Jesus mudou o nome deles. Simão veio a ser Pedro, que significa pedra. Tiago e João, Jesus chamou assim de Boanerges. Quem sabe o que significa? Filhos do trovão. Trovão vem da onde? De onde Tiago e João queriam descer fogo? Opa! Vamos lá, preste atenção para você pegar. Jesus chamou Tiago e João de Boanerges, filhos do trovão vem do céu. E eles disseram, queres que façamos descer fogo do? Então tinha alguma coisa dentro de Tiago e João, verdadeiro de Jesus, mas que eles estavam interpretando do jeito errado. Eles ouviram, preste atenção que isso tem tudo a ver com a gente.
Eles ouviram algo de Jesus, mas não estavam entendendo o espírito pelo qual deveriam agir, pelo qual deveriam andar. A maneira como nós estamos interpretando aquilo que Jesus está nos dizendo, querido, vai revelar o espírito pelo qual nós vamos andar. Se você entender a natureza daquilo que Deus tem falado com você, então você vai ter condições de andar debaixo do espírito certo. Porque, olha aqui para mim, Jesus não chamou Tiago e João de Boanerges à toa. Você sabe como é que funciona um trovão? Sabe como? Você sabe qual é o alcance do som de um trovão? Alguém aqui sabe? Já teve a curiosidade de saber? Eu sei que você não sabe. Já eu vou te falar. O que Jesus quis revelar para Tiago e João ao chamá-los de Boanerges? O que Jesus quis mostrar para eles? Irmão, Jesus não vai mudar o nome de ninguém que não seja para manifestar a natureza dele. Jesus não vai te chamar de, sei lá, Jesus chama de algum nome, irmão? Chama? Você sabe algum nome que o Senhor te chame? Ele não te chama por esse nome para você manifestar uma natureza diferente da natureza dele. Se ele chamou Tiago e João de Boanerges, era porque Jesus queria que eles incorporassem aquela verdade e manifestassem a natureza daquilo que aquilo lá significa. Quando Jesus chama Simão e muda o nome dele de Pedro, Jesus estava querendo trazer para dentro de Simão uma verdade, uma realidade, porque a palavra Simão, o nome Simão significa frouxo, inconstante, mas Pedro significa firme, rocha. Jesus dá o nome de Boanerges a Tiago e João, para que eles pudessem incorporar a verdade de algo, e pudessem andar debaixo daquilo. Tiago e João não foram chamados de filho de trovão para destruir os homens, mas para salvar os homens. Um trovão, quando você ouve o barulho de um trovão, o som daquele barulho pode chegar até 20 quilômetros de distância. Não parece lá ser grandes coisas. Você vê primeiro o raio, e alguns segundos depois você ouve o barulho do trovão, não é isso? O som daquele trovão pode ser ouvido até 20 quilômetros de distância. Agora veja que interessante isso. Jesus estava chamando Tiago e João, não para fazer mal às pessoas, mas para alcançá-las com a sua voz. Você não entendeu o que eu disse, né, irmão? Da próxima vez que você ouvir um trovão, é assim que fala um trovão? Então é... Da próxima vez que você ouvir um trovão, lembre-se, o som de um trovão pode ecoar até 20 quilômetros de distância. Jesus estava querendo mostrar para Tiago e João, a voz de vocês vai alcançar quilômetros para salvar pessoas. É debaixo desse espírito que eu quero que vocês andem. Querido, um raio é algo muito forte. Jesus estava chamando Tiago e João para ser poderoso, mas também para sua voz alcançar multidões. Mas eles não entenderam, eles quiseram fazer o quê? Eles quiseram matar o samaritano, deixa descer fogo do céu. Você é chamado, querido, para alcançar pessoas, mas você tem que entender o espírito certo da coisa. Então, assim como eles podem não ter entendido a sua natureza, nós também podemos não estar entendendo a nossa. Você pode até ter uma palavra de Jesus e um nome que Ele te chame, mas se não entendemos o que é preciso, vamos manifestar o espírito errado. Já disse isso aqui para vocês, eu sei o nome pelo qual Deus me chama. Ele me chama por um nome. Se você não sabe, problema seu, fica com inveja. Te aconselho a descobrir. E Ele não mudou, quando Ele me deu esse nome, Ele não mudou, porque Ele não muda. Nossa, agora era a hora de você dizer um amém bem forte. Você muda, irmão, Ele não muda não. E quando Ele me chamou por aquele nome, Ele viu que aquela ia ser a minha condição. E Ele espera que eu possa andar exatamente conforme aquele nome que Ele me deu. Debaixo daquele mesmo Espírito. Só que eu e você podemos até ter uma palavra e um nome específico de Jesus, mas nós temos que aprender a manifestar o Espírito certo.
Adiantou Jesus chamar Tiago e João de Boanerges? Se fosse para matar pessoas? Não. Boanerges, você não vai matar ninguém não, mas a sua voz vai ecoar e vai alcançar multidões. Porque a natureza que dele recebemos é justa, é honesta, é amável, é doadora, é misericordiosa, é generosa, é cheia de virtudes. Esse é o Espírito que dele recebemos, irmão. Se nós estamos andando diferente disso, estamos andando debaixo de um Espírito estranho. Hoje, por exemplo, você derramou do seu Espírito onde você esteve. A minha pergunta é, qual espécie de Espírito você manifestou onde você esteve? Você foi para o trabalho? Ficou em casa? Foi visitar o parente? Foi estar com seus amigos? Aonde quer que você tenha estado, você manifestou um espírito ali. A pergunta é, que espécie de espírito você manifestou ali? Tem alguém aqui me entendendo? Tem crente que chega em lugares, isso aqui é engraçado, mas é cômico e é triste. Vamos lá, estou indo para o final. Tem crente que chega em lugares e ao invés de desentortar os outros, está entortando eles. Tem crente que chega em lugar e ao invés de desencapetar os outros, está encapetando os outros. Porque eles estão derramando espírito de confusão, espírito de discórdia, espírito de ódio, de amargura. E aí você vê as pessoas ficando possessas, porque o dito cujo Filho de Deus, que deveria ser um promotor da paz, um provedor da paz, um manso, ele está sendo o oposto. Ele chega no lugar e ele causa confusão, intriga. Querido, uma coisa é você ser crente e estar num lugar onde as pessoas brigam com você. Outra coisa, querido, é você estar num lugar onde você ocasiona as brigas. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, aonde quer que você esteja. Se você ocasiona as brigas, você está andando debaixo do Espírito que não é o de Jesus. A gente vem para a igreja e passa maquiagem de crente. Aí saímos da igreja e vamos causar o terror no trabalho, em casa, nas redes sociais. A Ana fica falando assim para mim, você já está aí brigando, né? Às vezes eu estou vendo um vídeo aí, ela vê meus dedinhos assim. E amor, você já está caçando confusão. Eu não estou caçando confusão, eu só estou debatendo. Debatendo. Miséria, cala a boca, você não sabe o que está falando. Mas a gente passa essa maquiagem aqui, sai daqui, a gente vai causar o terror. Deus nos conhece, irmão, e sabe qual a espécie de espírito está sendo liberado de nós. Cuidado, você não está intoxicando as pessoas ao seu redor, quando você deveria estar trazendo para elas um fôlego de vida. Então, antes do Senhor começar a resgatar os nossos valores e princípios, Ele vai corrigir o nosso espírito errado. Lembra que eu disse aqui no último culto, dia 31? Que esse ano ia ser um ano do Senhor resgatar os nossos valores e princípios. Antes dele fazer isso, Ele vai corrigir o nosso espírito errado. Nos arrancar debaixo desse espírito que não parece com Ele, que não representa. Note, querido, que Jesus não economiza na repreensão dos seus discípulos, e não será diferente com nenhum de nós. Por isso, você tem que estar pronto para ouvir aquele jargão do André Valadão, você não é crente não. Jesus não economizou repreensão com Tiago e João, e Ele não vai economizar com a gente. Só com você, Otávio. Jesus não vai economizar repreensão com você. Não, pastor, eu não quero ser repreendido. Então você está indo para um caminho de destruição. Porque Deus corrige a todo que ama e açoita a todo que Ele tem como filho. Se você não está sendo corrigido, disciplinado e repreendido, você não é filho, você é bastardo. E um bastardo, querido, ele pode até estar no ambiente, mas ele não vai herdar a eternidade. Ao lado de Deus, não.
É melhor ser corrigido de um espírito errado do que viver maquiando esse espírito. Porque o final de um espírito errado é não ser reconhecido por Jesus. E nós pertencemos a Ele porque recebemos do seu espírito. Mais uma vez era para você ter dado um amém. Você recebeu do espírito dele? Amém. Não foi somente Tiago e João que agiram debaixo desse espírito errado. Outros discípulos de Jesus também agiram. Sabe quem? Pedro. Pedro também agiu errado. Aquele que outrora foi chamado de pedra. Quase não. Ele quis servir de pedra de tropeço para Jesus. Tiago, João, Boanerges, filho de Trovão, Senhor, quer que nós desce fogo do céu para matar? Já não é mais Simão, tu és Pedro, pedra. Aí sabe o que a pedra fez? Quis servir de pedra de tropeço para Jesus. Porque quando estava chegando ali próximo de Jesus e morrer, ele começou a deixar as coisas claras para os seus discípulos. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: não, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, isso de modo algum vai acontecer, não morre não vai para a cruz não, Jesus. Jesus faz o que, irmão? Jesus maqueia o espírito errado que Pedro está falando? Não, Jesus desce a botina em Pedro, mais pesado do que em Tiago e João. E aí Jesus vira para Pedro, e sabendo que Pedro estava debaixo de um espírito de Satanás, Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você me serve de tropeço, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Veja, Tiago, João e Pedro, as 3 colunas da igreja, não foram livradas de repreensão e dura repreensão. Por que você acha que você vai ser? Você é melhor do que eles? Então esteja pronto para a lambada, irmão. Esteja pronto para a chinelada. Agora era hora de você dizer amém. Estou sentindo que alguns aqui não querem apanhar, mas vão assim mesmo. Veja que até mesmo aqueles que estavam próximos de Jesus agiram no espírito diferente e foram corrigidos. O mesmo vale a nós. Então esteja pronto, porque é para parecermos com Ele que fomos chamados. Se você está sendo corrigido, repreendido, exortado, dê graças a Deus por isso, porque está te tornando parecido com Ele, nos ensinando a andar debaixo do mesmo Espírito que Ele. Da próxima vez que a gente vê um miserável, ele vai querer descer fogo do céu, mas dizer: Senhor, tem misericórdia dele. E todos nós precisamos melhorar muito nisso, né, irmão? Se dependesse de mim, eu desceria fogo do céu na cabeça de uns. Mas eu não posso deixar com que o espírito de engano faça com que eu haja diferente de como Jesus agiria. Como Jesus agiria, irmão? Com mansidão? Nessa situação que você vive, nesse momento que você vive, como ele agiria? Com sabedoria? Como ele agiria? Com paz? Como ele agiria? Com ternura? Com amor? Como que ele agiria? Não, o Senhor aqui, pastor, aqui ele agiria com repreensão, então toma. Aqui ele agiria com paz, então toma paz. Porque assim como ele é, nós também fomos chamados para ser. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.